Quantas vezes ao longo da sua vida você encontrou pessoas que tinham autoridade sobre você e se impuseram? Foram justamente grosseiros, muitas vezes com palavras, com gestos, seja na sua vida como família, seja também no seu trabalho. Mas Deus nos propõe uma outra forma de liderar. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos aí mais uma vez com a palavra do Senhor. Quero pegar logo com vocês o texto que está em Gênesis, capítulo 49, versículo 29 ao 32, depois o capítulo 50, do versículo 15 ao 26. Diz assim: Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultar-me com os meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte a Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou em Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram também Isaque e a sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueça o crime dos teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoeis o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus irmãos. E ele respondeu: Não tenhais medo, sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem, para dar a vida a um povo numeroso, como vedes presentemente, ou seja, como vocês mesmos podem ver. Quero parar aqui um pouquinho só para contextualizar. Ou seja, Jacó morre, os irmãos ficam ali com medo que justamente José pudesse agora, bom, pai morreu, então as coisas, os acertos agora vão ser dados em relação aos meus irmãos. Então os irmãos vão lá e mentem, começa a mentir, falando que o pai tinha deixado um recado para se protegerem de uma possível vingança de José. Mais uma vez, José reforça, aquilo que a gente estava dizendo nas outras homilias. Ele reforça que o que aconteceu ele não via como um mal em si, mas com uma vontade de Deus que mandou que ele fosse à frente dos seus irmãos. Então, isso acontece. Ele questiona os seus irmãos: sou porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim? Deus, porém, converteu-se em bem para dar a vida a um povo numeroso, como vedes aqui presente. Ele diz o seguinte: Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhe com doçura e mansidão. Ok, olha só a atitude. Em vez dele se impor pela sua autoridade, impor através do medo. Muitas vezes nós fazemos isso, olha, nós nos impomos como pai, como mãe sobre os filhos por medo. Olha, vou te castigar, olha, vou te bater, olha isso daqui, grita, fala alto, Usamos dessa estratégia do medo. Vale para alguma vez? Vale, claro, tem hora que você tem que chegar, porque senão talvez aquele filho, aquela filha não entenda justamente o que está fazendo. Se você não der um grito ali, a coisa não acontece. Mas, de uma maneira geral, a estratégia não deve ser a imposição de um medo.
né? Não deve ser isso. Ou seja, quando você também é responsável, é coordenador, é justamente um gerente, é um dirigente de algo, enfim, quando tem pessoas que estão sobre a sua responsabilidade, sobre a sua liderança, seja ali no teu grupo de oração, seja também na comunidade de aliança, como coordenador, como ministro, enfim, cada um nessa dimensão de uma liderança. Se você que é responsável ali daquela evangelização começar a impor medo, você não vai fazer isso, você não vai fazer porque se você não fez isso, não pode fazer aquilo outro, e você começa a impor, não é por aí. O que faz então José? Primeiro ele faz o seguinte: não tenhas medo. Se aproxime. É como se ele fizesse o seguinte: vem aqui para perto de mim. Confia em mim. E depois o que ele fala? Ele começa a consolar, ou seja, olhar para a dor, olhar para aquele sofrimento que eles estão vivendo, que aqueles que Deus colocou ao teu lado, qual é o sofrimento que eles têm vivido? Qual é a dor que eles têm justamente deixado ali diante do Senhor as suas lágrimas? Você sabe a dor deles? O sofrimento, a angústia? Sabe dos sonhos? Então, se você sabe a dor e a angústia, aproxima, faz com que o medo, porque em geral nós temos medos dos líderes, temos medos daqueles que estão na frente, daqueles que têm autoridade. Quantas pessoas passam por este medo? Então se aproxima, traz as pessoas para perto de você, entenda aquilo que são as feridas e as dificuldades daquela pessoa, seja a nível profissional, seja a nível organizacional, comportamental, entenda aquela realidade, veja a sua dor, console e fala com doçura e mansidão. Olha que bonito. Falou com doçura, não é no grito mais, não é na força das palavras, mas é doçura. Ou seja, é prazeroso escutar um líder assim. É prazeroso conversar com uma pessoa assim. As pessoas que encontram um líder assim gostam de estar próximo e de conversar, porque quando essa pessoa fala, há justamente algo saboroso, doce. Quando essa pessoa fala, ela tem uma capacidade de não reagir com violência. Não, que isso? Você fez isso? Não acredito. Não, como assim não? Nossa, por que aconteceu? Por que você fez isso? Por que dessa circunstância? O que acontece aí? Há uma mansidão, uma doçura, um consolar, um tirar o medo. E é justamente essas características apresentadas por José que depois vão fazer dele um grande líder. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, os filhos de Marqui, filhos de Manassés, que José também recebeu sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de ter os feito jurar e ter dito: quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu, completando 110 anos de vida. Como é bonito a vida daqueles que são justos, que foram grandes líderes. Quem sabe Deus também está te chamando a uma nova forma de liderar a sua família, o seu trabalho, aquilo que também é a tua evangelização, aonde quer que você esteja. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.